Olá! Hoje a gente vai explorar um conjunto bem interessante de materiais sobre ahn, um desafio visual computacional, né? Como é que a gente simplifica as milhões de cores de uma imagem digital sem, sem destruir a aparência dela? Exato. Pensa numa foto assim super vibrante, tipo um pôr do sol. Sim. Como é que faz para reduzir essa paleta de cores para processar? Mas, sei lá, manter a sensação original. Pois é. As fontes que a gente analisou mergulham fundo nisso, na quantização e segmentação de cores. São processos, assim, fundamentais hoje em dia. Assim? E não só para compressão de imagem, viu? Mas também para análise de conteúdo. E olha que interessante, até na preservação digital de artefatos históricos. Nossa. E tem um algoritmo que, bom, apesar de não ser o único, ele aparece bastante como protagonista, o K-means. Certo, o K-means. Então, acho que a nossa missão aqui hoje é entender como esse tal de K-means funciona para agrupar cores, né? Por que ele é tão usado e quais são os pulos do gato, digamos assim, para fazer ele funcionar bem em situações diferentes. Isso. Como essa que você mencionou, de análise de pinturas rupestres. Bem específico isso. Vamos nessa análise aprofundada então. Vamos lá. Para começar, por que essa necessidade toda de reduzir cores? Uma das fontes, acho que a primeira, lembra que, bom, antigamente era limitação de hardware mesmo, né? Sim, total. Mas hoje o foco é mais na eficiência, parece. Menos cores significa arquivos menores, transmissão mais rápida, processamento mais ágil. Exatamente. E isso é crucial para coisas como busca por imagem ou para identificar objetos específicos numa cena, sabe? Entendi. E é aí que entra o K-means, que você disse que é popular e está em quase todas as fontes. Isso, ele é bem referenciado. A ideia central é até relativamente simples, se a gente pensar bem. Tratar cada pixel da imagem como um ponto num espaço de cores 3D. Tipo RGB. Pode ser o RGB, que a gente conhece das telas, ou outros como o Ciel Lab, que é interessante porque ele tenta imitar melhor como o olho humano percebe a diferença entre as cores, sabe? Ah, que legal. E aí o K-means tenta dividir todos esses pontos, todos esses pixels, em K-grupos. K-grupos. Então, esse K é o número final de cores que a gente quer na imagem. Tipo, se K for 10, a imagem final só vai ter 10 cores. Exatamente isso. K é o número desejado de cores finais. E o processo para decidir quem vai para qual grupo, conhecido como o algoritmo de Lloyd. Lloyd. Tá. Ele é iterativo, funciona em ciclos. Imagina assim, você começa chutando K cores iniciais, meio aleatórias, para serem os centros dos Um grupos. chute inicial. É. Aí, primeiro passo. Cada pixel da imagem é atribuído ao centro de cor que está mais perto dele, matematicamente falando. Ok, faz sentido. Proximidade. Segundo passo. Você recalcula a posição de cada centro. Como? Fazendo a média de todas as cores dos pixels que foram parar naquele grupo. Ah, a cor média vira o novo centro. Isso. E aí repete esses dois passos, atribuir pixels aos centros mais próximos e recalcular os centros, várias vezes, até que os centros quase não mudem mais de posição de um ciclo para o outro. Aí convergiu. Entendi o ciclo. Atribui, recalcula. Atribui, recalcula. Mas você falou em chute inicial das cores. Isso não pode dar problema? Quer dizer, se eu começar com os centros ruins, o resultado final pode não ser o melhor possível, né? Exatamente. Essa é uma das críticas clássicas ao K-means, e as fontes mencionam isso a 1 e a 4. Ele é sensível à inicialização. O resultado pode variar dependendo de onde ele começa. E tem outra coisa. Para imagens muito grandes, com milhões e milhões de pixels, rodar essas iterações todas pode ser computacionalmente pesado, demorado. Imagino. Por isso que surgiram otimizações, claro. A fonte 1 descreve uma delas, o tal do Weighted Sort Means, ou WSM. A ideia é tentar acelerar usando uma amostragem mais inteligente dos dados e ordenação para convergir mais rápido. Interessante, como sempre buscam otimizar, né? Mas me diz uma coisa, o K-means puro, ele só olha a cor do pixel isoladamente, certo? Basicamente sim, a distância no espaço de cor. E se a gente quiser que as regiões de cor na imagem final fiquem mais coesas, menos salpicadas, sabe? Tipo, evitar aqueles pixels perdidos de uma cor no meio de outra. Ótima observação. A fonte 2 aborda justamente isso. Eles propõem um modelo chamado POTS. POTS? Isso. Basicamente, ele adiciona uma camada de inteligência espacial ao K-means.
Além de agrupar cores similares, ele introduz uma penalidade se as fronteiras entre as regiões de cor ficarem muito longas ou muito irregulares. Ah, então ele prefere áreas de cor mais contínuas. Exatamente. É como dizer para o algoritmo: olha, agrupe por cor, mas tente manter as regiões de cor mais suaves e conectadas. Isso ajuda a evitar aquele aspecto fragmentado que às vezes acontece, e pode até suavizar o efeito escada, sabe? Aquelas bordas serrilhadas que algumas técnicas criam. Faz todo sentido. E sobre aqueles espaços de cor que você mencionou antes? RGB, Cielab, a escolha deles realmente afeta tanto assim o resultado do agrupamento? Afeta e muito. A fonte 3 investigou isso bem a fundo. Eles usaram uma métrica chamada Duns Index. Duns Index. Para medir a qualidade do agrupamento, imagino. Aí eles compararam os resultados usando caminhos em diferentes espaços: RGB, HSV, YCBR, Cielab. E o que eles descobriram? Teve algum que saiu melhor? Olha, o interessante foi que o YCBR, que é um espaço que separa a informação de brilho, a luminância, da informação de cor mesmo, a crominância, esse espaço muitas vezes levou a melhores resultados de segmentação. Conseguiu separar melhor os objetos visualmente distintos na imagem. Que curioso. Pois é, mostra que a melhor forma de descrever a cor para a máquina processar pode não ser a mais intuitiva para a gente, né? Verdade. E a gente falou de aplicações. E tem essa bem específica em arqueologia, né? A fonte 4 detalha o uso do Camins para documentar a arte rupestre. Isso é fascinante. É muito legal mesmo. Eles desenvolveram um método que chamaram de PASK. PASK. Isso, Patch Adaptive Selection with K-Means. A ideia é super inteligente. Eles usam o K-Means não só para analisar as cores que estão lá na pintura rupestre, Certo. mas para selecionar as cores mais representativas daquela cena específica e usar essas cores para calibrar a câmera fotográfica ali mesmo no local da escavação ou da pintura. Nossa, calibrar a câmera com as cores da própria cena. Exato. Isso gera uma documentação de cor muito mais precisa do que se usassem uma paleta de cores padrão genérica. E, de quebra, ainda acelera o processo de calibração. E genial. E eles usam outros métodos como o Elbow e o Silhouette, que também são citados na fonte, para ajudar a definir o número ideal de cores K que o K-Means deve extrair, para não extrair nem de mais nem de menos. Entendi. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, o K-Means parece ser uma ferramenta base, né? Um ponto de partida poderoso para organizar cores e imagens. Sem dúvida. Mas as fontes deixam bem claro que, na prática, ele quase nunca é usado puro, digamos assim. Ele precisa de ajustes, de otimizações, como aquele WSM, ou ser combinado com outras ideias como o modelo POTS, dependendo do que a gente quer fazer. Perfeito, é isso mesmo. A escolha do espaço de cor certo, como você vai lidar com aquela questão da inicialização, como vai medir se o resultado tá bom, tudo isso é crucial. Sim. Seja para comprimir uma foto que você tirou no celular ou para garantir a fidelidade das cores de uma arte de milhares de anos, como no caso do PASK, o contexto e a adaptação do algoritmo são a chave do sucesso. Com certeza. E fica aqui uma reflexão para a gente, né? Ao usar esses algoritmos para simplificar milhões de cores para talvez algumas dezenas ou centenas, como é que a gente pode ter certeza de que a essência visual, aquilo que realmente importa para quem está vendo a imagem, está sendo preservada? O que define, afinal, uma cor importante numa imagem? Fica a pergunta.